nosso próximo palestrante é o professor João Manuel Filho. A palestra do professor é sobre a água subterrânea para o abastecimento público de áreas metropolitanas, o caso de Recife. O professor João Manuel Filho possui graduação em Geologia pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Diploma de Estudos Superiores pela Universidade de Estrasburgo e doutorado em Geociências, na especialidade Recursos Minerais e Hidrogeologia, pela Universidade de São Paulo. Tem experiência na área de Geociências, com fase em Hidrogeologia. Professor? Muito obrigado, professora. Boa tarde. Bem, nós vamos realmente falar aqui sobre abastecimento público em áreas metropolitanas. De um modo geral, uma das dificuldades na explotação de água em zonas urbanas começa com a principal, quer dizer, não só em zonas urbanas, mas de uma maneira geral em água subterrânea, é a falta de planejamento. Quer dizer, quando a gente fala falta de planejamento, se refere, digamos, a planejamentos de longo prazo, coisas que encarem as demandas, as necessidades com alcance, digamos assim, 20 anos. Normalmente, isso não acontece. Há também um outro problema, que é a falta de controle, que esse controle quer dizer o seguinte: eu preciso saber, para bem fazer a gestão de uma explotação de água subterrânea, quanto que eu estou tirando e como esse aquífero está respondendo em termos de evolução dos seus níveis, se aprofundando, se é mais devagar, menos devagar, se essa extração de água está implicando em, digamos, efeitos indesejados, como, por exemplo, contaminações, induzir águas de outros locais que possa contaminar, como, por exemplo, águas salgadas ou mesmo a água de esgotos. Os próprios efeitos da urbanização do balanço hídrico e na qualidade da água. No balanço hídrico, uma das principais dificuldades está relacionada com a estimativa da recarga, que normalmente em áreas não urbanizadas, as estimativas de recarga normalmente se faz através de balanço hídrico simples, estuda-se normalmente as recargas, digamos, difusas, né? Chamada que através do balanço hídrico sempre se pode calcular por vários procedimentos, e que quando não existe muita interferência. Nas cidades, há um problema como se sabe, entre outras coisas, o problema da impermeabilização, né? Problema da ocupação urbana e problema das drenagens, que dificulta muito as estimativas de recarga. Existem perdas nas próprias tubulações subterrâneas de redes de águas e de esgotos, etc., entre outras dificuldades. Enfim, isso deixa um quadro que configura, de uma maneira geral, uma certa incerteza hidrogeológica quando se trabalha numa explotação de água numa região urbana. Normalmente, o remédio que se tem como principal remédio, no caso, seria não normalmente pensar em controlar todos os poços, poço a poço, porque normalmente o número de poços em geral é muito grande, mas em ter pelo menos uma rede que permita dar uma ideia do avanço dos níveis com o tempo, em função dessas retiradas. As consequências disso é o déficit de atendimento das demandas, enfim, falta de água das pessoas, e problemas, de um lado, exaustão dos aquíferos, enfim, é uma questão que hoje até estávamos falando isso aí, é uma coisa que normalmente não acontece, só raramente. Lá em Recife a gente tem alguns locais que estão praticamente exauridos, né, por causa de variações locais de permeabilidade, e que inclusive chegou a um ponto que não se pode nem permitir mais a perfuração de poços. Enfim, degradação da qualidade da água. Isso é um assunto que, na cidade do Recife, essa parte de degradação, ela está
já se manifestando naturalmente, porque as pessoas chegou-se a um ponto, durante um período, principalmente nas secas de 96 a 98, a companhia Compes, a Companhia Pernambucana de Saneamento, que é a concessionária de água dessa região metropolitana, ela não tinha como atender as demandas. E a população, na verdade, se viu obrigada a perfurar poços. Então, isso, inclusive, durante 1 ou 2 anos, foi uma quantidade muito grande de firmas de perfuração. Você, para perfurar um poço, tinha que esperar 90 dias, né? E com isso, muitas pessoas que, até sem muita experiência, começaram a construir firmas de perfuração, porque o mercado era fantástico. Hoje, uma grande parte do mercado de água lá no Recife é através de caminhões-pipa. Na capital, não é só no sertão, não. Na própria cidade também temos, né? Você passa em plena Avenida Boa Viagem, aqueles hotéis estão sendo tudo abastecidos com aqueles grandes caminhões caminhões que fornecem. Então, ainda na questão do planejamento, falta esse foco de alcance de 20 anos. Eu acho que isso daí se deve, em parte, à falta de o que podemos chamar de uma política de Estado, né? Que no Brasil realmente a gente sente essa deficiência. Os estudos são descontínuos e geralmente tem um caráter de emergência, ou seja, são estudos que são feitos por pressão, às vezes, da imprensa, quando falta água, né? Então, como é que vai fazer? Quais são as providências? Contrata um estudo, vamos estudar e tal. Então, isso é uma coisa que realmente caracteriza uma falta de planejamento e dificulta realmente uma solução. Mas tem a ver com a estrutura do próprio Estado. Por exemplo, os principais estudos realizados lá na região metropolitana, você vê, começa isso para falar, até, eu diria até nos mais modernos, começou em 70, veio para lá, são 40 e tantos anos. Estudos básicos feitos para a explotação de água subterrânea no aquífero Beberibe, na região de Olinda. Temos aqui esse estudo, em particular esse estudo de França e Capucci, de 78, que fez um estudo muito bem feito, uma modelagem muito, muito boa daqui, com perfuração de poços estratigráficos aqui desse aquífero Beberibe. Estabeleceu um sistema de captação para Olinda e Paulista, que ainda hoje está funcionando numa situação de quase equilíbrio. Então, um bom percentual de abastecimento de água da região de Olinda é feita a partir de água subterrânea, a partir desse estudo. Em 80, 88 também foram realizados vários estudos pela Compesa, com o CPRM, para implantação de sistema em conjuntos habitacionais. A UFPE também participou em estudos aqui, também na Bacia do Recife, em Olinda. Também, novamente, França e ETEAL 88. Nos anos 90, a UFPE realizou estudos para a Secretaria de Recursos Hídricos, então Secretaria de Recursos Hídricos, e aqui esse pessoal, Costa e Costa ETEAL, da Universidade Federal de Pernambuco. Anos 2000 e 2002, Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado, estudos da CPRH. Nessa época, o órgão gestor em Recife era a CPRH, que é a Companhia de Pesquisa de Recursos Hídricos, e a SRH era a Secretaria de Recursos Hídricos, a qual era ligada essa companhia CPRH. Esses, podemos dizer, estamos em 2015, esses praticamente foram os últimos estudos, né, feitos na área do Recife. Últimos estudos. Em seguida, a situação institucional da gestão do recurso hídrico no Recife. Em 2007, nós tínhamos a Secretaria de Recursos Hídricos, depois passou a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente, depois se transformou em 2010 em Secretaria de Recursos Hídricos, Saneamento e Energia, passou a atual Secretaria de Infraestrutura, na qual se acha hoje essa APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, 2010, que substitui a CPRH. Atualmente,
Em termos de água subterrânea, praticamente está parada a situação. Já vem há algum tempo, desde 2002, que está mais ou menos paralisada. A PAC hoje trata essencialmente de meteorologia, monitoramento hidrológico, água de superfície e outorgas de água de superfície, essencialmente. A situação da água subterrânea se encontra... tem um projeto que está desde o início de 2010 que esse projeto foi concebido, mas que ainda não foi implementado, está dependendo de recursos que estavam sendo tentados junto ao Banco Mundial, mas que não saíram, e que prevê um sistema telemétrico envolvendo 736 postos para monitorar vazão e nível e 100 postos para avaliar vazão, nível e condutividade elétrica da água. Isso está paralisado. A área que tem realmente esses estudos está concentrada aqui nesse retângulo, que corresponde à parte da metropolitana, onde se encontra a maioria dos postos que existem em explotação para abastecimento de água de poços e fontes de água mineral também. No exílio também desse período, essa situação da água subterrânea sofreu agora um certo, digamos, retardo, pelo fato de que um grande número de poços foi desativado. Por quê? Desativado porque normalmente salinizaram ou apresentaram teores de ferro altíssimos, ou então a água ficou já com aquela água de mistura com água salgada que não dá mais, que muita gente usou durante muito tempo. Eu próprio, no meu prédio, cheguei a utilizar essa água até um ponto onde hoje é tanto ferro que você suja pias e sanitários e tudo, que as pessoas estão abandonando, embora não se reconheça isso. Se você for falar na APAC com a situação, todo mundo acha que ainda tem poço demais funcionando, mas na verdade tem muito poço desativado, porque realmente não dá. Porque afora os poços que existem na faixa costeira, vamos ver aqui, aqui é para mostrar a magnitude das demandas. Aqui nós temos uma população que em 2010 era perto de 4 milhões, né? Em 2000 está aqui, crescimento previsto para 50, chegar a 6 milhões, né? E por que houve esse alívio com relação à água subterrânea? Porque em Recife existia um projeto antigo, que já estava construída a barragem de Pirapama, uma barragem que fornece 5 metros cúbicos por segundo para Recife, né? Os postos tiram 2,5, 2 e pouco, 3, não chega a 3 metros cúbicos por segundo. Então chegou o Pirapama, então muita gente desativou postos e muitos já estavam desativados, e ainda assim você ainda vê, né, caminhões-pipa distribuindo água, principalmente no bairro de Boa Viagem. Crescimento da demanda e da população. A geologia lá é uma geologia simples, tem uma coluna estratigráfica que pega quaternário, terciário e cretáceo. Basicamente tem aqui aluviões pleistocênicos, depósitos recentes, né? Formação barreiras, né? E aqui formação Bibiribe, aqui do Cretáceo. Essas formações aqui, Cabo e outras, tem outra formação, Cabo, que de um modo geral é destituído de interesse, embora pelos estudos que estão sendo feitos agora, parece que eu estive conversando com o Irata, tem um novo projeto que está sendo desenvolvido ainda, né, o projeto Coqueiral, né? E nesse projeto contou-se também com informações novas de gravimetrias e de estudos feitos na própria UFPE, né, para Petrobras e tal, e isso trouxe algumas novidades que o Irata vai mostrar aí em termos de estrutura e tudo. Mas são informações que me parece que se referem à sequência de uma forma mais completa, que vai até grande profundidade. No caso aí, muito me surpreenderam o resultado que ele mostrou aí, as interpretações de perfis feitas até 100 e poucos metros, ali na região de Boa Viagem.
onde eu sempre achei que aquilo fosse tudo praticamente depósito recente aluvial, porque se fura com uma facilidade muito grande, né? Muito grande mesmo. Tem locais ali no Pina que você tem, vamos dizer, até 25, 30 metros de profundidade. Tem locais que é extremamente perigoso você fazer um poço, porque às vezes você perde toda a circulação e às vezes cai com sonda com tudo. Várias e várias sondas já caíram, porque você tem material extremamente grosseiro, inclusive muitas conchas, né? Conchas e seixos grandes, e aquilo ali não há nem lama que segura aquilo ali. Quando bate, já absorve tudo, entendeu? Muito perigoso. Por isso que eu não sei, né? Inclusive no meu poço, lá no meu prédio, que é no Pina também, já no limite de Pina com Boa Viagem, o aquífero que a gente capta lá é uma camada, vamos dizer, uns 30 metros de areia homogênea, que parece areia de duna. Então dá a impressão que é alguma coisa ainda que é quaternário, sabe? Então realmente, precisa... nós estamos com uma incerteza hidrogeológica muito grande aí nessa coisa. Existe uma conceituação bem simples, né? A geologia da planície aqui, por exemplo, veja aqui 2 seções aqui, só para ilustrar aqui, tem essa seção este-oeste e norte-sul. Isso aqui corresponde à planície do Recife, aqui é a região de Olinda, Recife, que é a zona norte, tudo isso aqui é a formação Barreiras e Bibiri, muita coisa que sempre se interpreta como Bibiri, para mim é Barreiras, entendeu? Tem Barreiras Arenoso e estudos melhor acompanhados aqui por colegas que trabalharam nesses últimos anos recentemente aqui, muita novidade sobre a presença até de um aquífero que nunca foi considerado aí dentro, que seria um aquífero terciário, assim, não seria Beberibe, né? Enfim, ainda tem muita informação ainda desencontrada. Em termos simples, a estratigrafia daí seria essa cobertura de sedimentos recentes, que se denominou de aquífero Boa Viagem. Boa Viagem, isso aqui está, toda essa parte aqui superior, na planície do Recife, é invadida por mangues, né? Mangues e pelas marés. E abaixo tem o aquífero formação Bibiribe, o aquífero Bibiribe, né? Mas aqui dentro, acredito que na planície do Recife certamente tem camadas de terciário, barreiras, que normalmente não está sendo considerada. E na direção norte-sul, a gente tem esse mesmo Bibiribe passando aqui num trecho que se chama Lineamento Pernambuco, esse famoso aquífero aqui, chamado aquífero Cabo. Eu, particularmente, tenho minhas dúvidas de que essa região aqui do Recife seja o aquífero Cabo. Eu acho que esse aquífero está muito mais depois de Piedade, bem para o sul, porque eu, particularmente, participei de um trabalho em 2006, em que foram feitas várias sondagens em cima dessa formação, e ela é praticamente muito dura. Você tem que, para cortar no diamante, a gente fez testemunhagem contínua. São arenitos extremamente duros, né? Que tem essa característica. Então, essa estratigrafia dessa região ainda é uma questão muito controversa, eu diria, porque não há unanimidade de pensamento sobre isso, não. A questão dos poços. A distribuição dos poços públicos e privados na planície, ela tem aqui, ó, você vê isso aqui, a região de Boa Viagem, a planície do Recife, onde está a maior concentração de poços. Aqui a região, mais aqui ao sul, que seria, na minha opinião, a região de domínio da formação Cabo. Eu acho que não existe formação Cabo aqui em cima, mas, enfim, é o consenso que as informações que tem não foram bem estudadas estratigraficamente, porque o número de perfis e de testemunhagens é muito reduzido, muito carente de informações aí. Essas informações são muito precárias mesmo. Aqui no norte, aqui, por exemplo, nessa região aqui,
que é ainda aqueles bairros ali de Espinheiro, Casa Forte, aqui ao norte de Caparibe, tudo isso tem muita água, as pessoas não reclamam, não falta água nessa região aqui. O problema maior é só aqui na planície do Recife. E aqui Olinda e Paulista, sem problemas. Está tocando mais um certo percentual de água, que está faltando é água de superfície, né? Água de superfície, porque isso aqui apenas complementa a explotação de água de modo geral. Aqui nós temos, foi feito, e tudo isso são informações antigas ainda, de 2002, onde constam algumas áreas de lava, foi feito nos estudos chamados HidroRec, onde foram encontrados captações de água mineral em áreas com concessão e aqui ainda com autorização de pesquisa. Produção de 306 litros por segundo em 2004, de 53 poços e 6 fontes. Era o que foi determinado aí. Mapa potenciométrico. Bastante precária a interpretação e a apresentação dessas inferências, desses resultados. Por que precárias? Porque são dados que envolvem períodos muito longos. Você vê, por exemplo, aqui, o aquífero Bibiribe, que apesar de ser bem monitorado pela... Esse aqui normalmente é bem monitorado pela Compesa. Esses valores aqui são confiáveis, são bem mais confiáveis do que aqui. Aqui não tem. Aqui, por exemplo, de 2001, isso aqui, é um mapa de 2001, mostrava ainda que tem um ponto de depressão aqui que existe geral, mas ainda com fluxo que escapa, né, das captações, de fluxo natural ainda que escapa das captações. E aqui ao sul, na planície do Recife, a potenciometria que existe é de 94, que é essa aqui. E foi inferida, mas também não é uma potenciometria que a gente possa dizer que foi correspondente só aquele ano, não. Na verdade, envolveu dados e informações de outros anos, porque o número de informações obtidas nesses estudos que foram realizados é pequeno, é precário. Por que é difícil? Porque o acesso à informação nas cidades é difícil. Você chegar, interromper o pulso, medir a vazão, medir nível, etc. Geralmente, isso não pode ser feito de qualquer forma. Tem que se criar um acesso ao pulso, colocar um tubo-guia, não sei. Essas coisas não são fáceis. Então, normalmente, são estudos que deixam a desejar, e é o caso aí, certo? Então, nós estamos numa situação em que precisa realmente de estabelecer realmente esse projeto, viabilizar esse projeto previsto do APAC, que é projeto de monitoramento. Quanto à relação de contaminação, tem-se esses estudos feitos mostrando as fontes potenciais de contaminação. Isso tudo em vermelho que estão se vendo são postos de gasolina, mas também não há dados concretos de poluições, né, que realmente contaminações comprovadas de puro carbonetos, né? Potencialmente existe em qualquer cidade, né? A gente sabe disso. Mas nesses níveis, de nível regional, a situação fica só como uma indicação geral. O grau de poluição das bacias dos pequenos rios litorâneos, a situação em 2004. Isso aqui ainda são estudos da CPRH. Aqui você tem em vermelho aqui esses riachos aqui. Eu lembro que nos anos 70, quando a gente realizou os primeiros estudos aí, a urbanização era relativamente pequena nessas áreas aqui, de montante. E todos esses riachinhos costeiros eram perenes e com água cristalina de excelente qualidade. Hoje não tem nenhum deles que não esteja já comprometido. Em 2004 aqui já botou em alto grau de contaminação aqui, esses aqui do Rio Bibiribe, né? Está aqui já essa caracterização feita em 2004 sobre essas contaminações.
Aqui nós temos salinizações. Essas informações resultaram de um projeto da UFPE, onde foi feito um monitoramento de sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica e tal. Aqui, Irata, eu queria lhe falar, aqui, você está vendo um poço aqui, esse poço aqui, azul, com 171 metros de profundidade, é um poço do Hotel Marante. Está vendo? E ele chegou aqui, isso aqui são 10 mil, né? 10 gramas, aqui chegou a quase 7, 8 gramas por litro. Mas, curiosamente, no mesmo ano de 2000, de repente, no mês, aqui, por exemplo, isso foi mês de quê? De julho. Em setembro, caiu para 1000, né? Então, é uma situação bem particular, bem curiosa no Recife, que até hoje não se chegou a caracterizar. Sempre houve muita discussão sobre a origem dessas salinizações, né? Em princípio, toda explotação de poços, de aquíferos próximos de zona costeira, induz o avanço digamos assim, da interface água doce e água salgada, né? O fluxo para o mar deixa de existir e o fluxo, então, se processa do mar para o continente, criando ali uma zona de mistura, né? E caracterizando o que a gente chama de cunha salina. No caso aí, essa situação ainda está muito em aberto e está a exigir realmente, eu diria até através de modelagens, dessas modelagens mais modernas aí, entendeu? Eu acho que daria para fazer alguma coisa, mas precisaria ter um controle com a qualidade da informação dos poços muito melhor do que a gente tem hoje. Porque tudo é muito inferido. A gente não tem essas informações confiáveis. Inclusive, muitas empresas de perfuração, durante essa fase em que foi feito o hidrorrec, a gente encontrou, durante o cadastramento que foi feito, inclusive, por alunos, né, da universidade, um belo dia chegou um aluno, professor, eu estou com essa ficha aqui do poço tal e encontrei o perfil de um outro poço lá em tal lugar, completamente diferente. Era a mesma ficha. Mesma ficha, só tinha mudado o nome. Você viu aqui? Eu digo, olha, tá vendo? Quer dizer, você se basear em informações de terceiros, de perfuradores, de tal, etc. Então, eu já tive, inclusive, discussões, né, porque eu realmente não aceitei muito isso, porque muitas vezes esses estudos foram colocados como... Chegou-se ao momento de dizer, não, realmente não precisa mais nada, é só fazer a gestão. Bom, a informação, eu acho muito precárias essas informações, entendeu? Mas são as que nós temos, exatamente por falta dessas avaliações permanentes. A gente, por exemplo, a universidade fez uma base de dados, aí um sistema chamado GEARREC, Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, integrado, um sistema integrado de gestão de gerenciamento, mas também baseado nessas informações existentes. Então, realmente, deixa muito a desejar ainda. Então, a gente ainda teria que melhorar muito no sentido de preparar realmente uma base, fazer um banco de dados geográficos, né, bem consistente, para que nós pudéssemos analisar isso aí e realmente dar subsídio para uma gestão confiável. Mas como agora, depois de Pirapama, tem bastante água agora, seguramente vai ficar um tempão aí sem ninguém ligar muito para isso. Mas na frente, quando vier uma crise dessa de São Paulo, aí vai haver de novo a correria para querer resolver o problema na hora, entendeu? Então, essa é a situação. Isso, um quadro geral, para mostrar em que situação nós estamos. Vocês já viram que institucionalmente a gente ainda não sabe direito como... Mal acabamos de definir o novo gestor. Ninguém sabe até quando vai durar esse aí também, né? Desculpe aí a franqueza e o pessimismo, mas a gente precisa ter esperanças.
de que as coisas vão melhorar. Muito obrigado.